Final da Copa do Brasil. Fala, galerinha, beleza? Aqui quem está falando é o JP e estou chegando, galera, com mais um vídeo do canal JP na área. Se vocês não são inscritos, galera, se inscrevam, é gratuito. Ative o sininho, galera, das notificações, deixe o seu like, é importante demais para o crescimento do nosso canal. Compartilha e comenta, galera, porque aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião. Galera, neste final de semana nós tivemos os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco da Gama jogaram no Maracanã, o jogo da volta. E na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians que jogava, pelo resultado de empate para seguir sem precisar das cobranças de pênalti, ou perder por um gol para ir para as cobranças de pênaltis. E foi o que aconteceu, galera. O Cruzeiro fez um belo jogo na primeira etapa, conseguiu fazer 1-0, jogando muito bem, saiu até barato no primeiro tempo, 1-0 para o Cruzeiro, para o Corinthians, perdão, porque o Cruzeiro vinha fazendo um bom jogo e merecia ter saído o primeiro tempo pelo menos com 2-0. Mas aí assim que começou o segundo tempo, galera, teve o segundo gol do Cruzeiro, 2 gols do Arroio, que entrou, se eu não me engano, parece que foi no lugar do Sinisterra. Ele ficou no banco, mas entrou no decorrer do jogo. E fez os dois gols do Cruzeiro. O Corinthians empatou imediatamente. O gol foi aos 4 do Cruzeiro, da segunda etapa. O Corinthians empatou mais ou menos aos 10. E aí o Corinthians cresceu. O time do Cruzeiro deu uma caída fisicamente. A equipe do Cruzeiro manteve um ritmo na primeira etapa, um ritmo alucinante, um ritmo mais pujante. E na segunda etapa faltou um pouquinho de perna, né, galera, para a equipe do Cruzeiro. Faltando mais ou menos 2-3 minutos para terminar o jogo, foi feita 2 substituições. O Léo Jardim tirou o artilheiro do campeonato do Brasil, que foi o Caio Jorge, e tirou o artilheiro do jogo, o Arroio, e colocou o Wallace e Gabigol. Galera, nós sabemos que 2 minutos de jogo para a pessoa jogar não é muito legal. Até você se ambientar no jogo, até você esquentar, porque o aquecimento feito fora do campo lá é uma coisa, o aquecimento dentro do campo é outra coisa. Você tem que entrar no ritmo da partida, você tem que entender como que está o jogo, e 2 minutos são insuficientes, no meu entender, para um jogador de futebol entender tudo isso e aquecer. Mas, como o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele é um jogador decisivo, batedor de pênalti, eu acredito que o Leonardo Jardim tenha feito mais isso para que ele pudesse bater o pênalti, né? Eu acho até que eles não imaginavam que pudesse chegar até as cobranças alternadas. Tanto que colocaram o Wallace para bater. O Wallace totalmente sem confiança, porque o Wallace não vem jogando. O Wallace vem no banco de reserva aí desde o início do campeonato, não conseguiu jogar. Entra esporadicamente aqui e acolá, de vez em quando. E o jogador assim fica muito sem confiança, até mesmo para entrar em campo. Quanto mais para bater um pênalti decisivo numa semifinal de Copa do Brasil.
E isso aí, galera, custou um preço muito alto para a equipe do Cruzeiro. O, o Cruzeiro iniciou batendo, fez, o Yuri Alberto perdeu. E aí quando chegou no último pênalti, que seria a penalidade do Gabigol, para ele fazer e se consagrar, colocar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil e se consagrar perante os torcedores cruzeirenses, ele, infelizmente, ele cometeu um erro que a gente pode chamar assim de grosseiro, porque nós, principalmente eu que sou flamenguista, que sou acostumado a ver as batidas de pênalti que Gabriel batia no Flamengo, foi totalmente diferente, galera. Foi de uma displicência sem tamanho. Aquilo ali causou muita frustração, muita revolta nos torcedores cruzeirenses. E eu acho até que devido àquele pênalti ali foi a derrocada do Cruzeiro no pênalti seguinte com o Wallace. Infelizmente o Cruzeiro era mais time do que o Corinthians, mas no futebol, galera, é por isso que o futebol é um esporte apaixonante, porque nem sempre o melhor ganha, né? E ontem foi mais uma vez provado que as duas equipes que eram favoritas, tanto o Cruzeiro como o Fluminense, ficaram nas semifinais. Pelo outro lado, galera, nós tivemos um bom jogo também no Maracanã. A equipe do Fluminense teve um certo momento bom. O Vasco também teve determinado momento melhor do que o Fluminense. O Fábio se destacou no decorrer do jogo com algumas defesas. Foi considerado até o melhor jogador do jogo por suas defesas no tempo normal. E nas cobranças de pênalti, o Vasco chegou a perder um pênalti com o Verratti, mas depois, no final, conseguiu êxito e vai disputar o título da Copa do Brasil 2025 contra o Corinthians. O primeiro jogo é quarta-feira, galera, na Neoquímica Arena. O jogo de volta, a finalíssima, é domingo, no Maracanã. É o último jogo, tanto da Copa do Brasil como do campeão, como de todas as equipes aqui no futebol brasileiro, de todos os campeonatos. É o último jogo. E depois, só para o ano que nós teremos futebol. Beleza? Galera, se vocês não são inscritos, se inscrevam. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like, galera. É importante demais para o crescimento do nosso canal. Compartilha e comenta, galera. Porque aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião. Beleza? Um abraço a todos.